Nos últimos anos, a Rússia tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, com uma população de mais de 144 milhões de pessoas, outrora um símbolo de poder e prosperidade, hoje enfrenta sérios problemas econômicos. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Atualmente, a Rússia está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, as sanções internacionais, a crise demográfica e a perda de competitividade estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que, de fato, a Rússia chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczikoneski e você está no Econotalks. A Rússia está em crise. Depois da imposição de sanções econômicas e da saída de empresas internacionais, o país está afundando em uma crise nacional, social, cultural e financeira sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou em 15% desde 2020, com o desemprego subindo para 6,2%. As tensões sociais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 30% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade russa, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, a Rússia vive uma crise migratória, com milhares de pessoas deixando o país em busca de melhores condições de vida no exterior. A fuga de cérebros e trabalhadores qualificados tem exacerbado a crise econômica, com setores cruciais enfrentando escassez na mão de obra e perda de expertise. A crise migratória tem gerado debates acalorados sobre as políticas do governo e a sustentabilidade do modelo econômico russo, sobre a chancela de Vladimir Putin. Moscou, a capital, está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Com uma população de mais de 12 milhões de habitantes, Moscou enfrenta um déficit orçamentário significativo, resultando em cortes drásticos nos serviços públicos e demissões em massa de funcionários municipais. Especialistas alertam que outras cidades em todo o país estão agora vivendo à beira do colapso e completamente dependentes do Estado. A crise em Moscou é um sintoma alarmante de uma crise mais ampla que afeta várias cidades russas, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Esta situação crítica reflete a fragilidade das finanças municipais na Rússia, com muitas cidades importantes enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A crise econômica também está abalando São Petersburgo, a segunda maior cidade do país que vive uma situação delicada. A cidade enfrenta um aumento nos custos de vida, pressionando os moradores. O preço médio do aluguel em São Petersburgo aumentou 18% só no último ano, atingindo 50 mil rublos por mês, enquanto a inflação fez com que o custo dos alimentos e dos transportes subisse drasticamente. A taxa de desemprego na cidade chegou a 7%, com setores-chave como o comércio e a hospitalidade sofrendo cortes profundos. Além disso, os investimentos em infraestrutura e serviços públicos foram reduzidos, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores. Esta crise está se espalhando rapidamente, colocando em risco a estabilidade econômica e social de uma das cidades mais influentes da Rússia. O país está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de 3 décadas. Com uma inflação anual de 10,5% em julho de 2024,
os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco Central da Rússia alertou que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 6,2%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 12% até o final do ano de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 30 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para pagar as contas básicas, com o preço médio da energia subindo 40% e os custos dos alimentos aumentando 15% apenas no último ano. A combinação de inflação alta, desemprego crescente, recessão prolongada está devastando a economia russa, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando a Rússia em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2022 e 2023, mais de 150 mil pessoas deixaram o país, uma migração em massa não vista desde o colapso da União Soviética. A Rússia, antes considerada uma potência global, agora é vista por muitos como um lugar incapaz de oferecer a prosperidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a imigração aumentou em 30% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como Alemanha, Estados Unidos e o próprio Canadá, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Vladimir Putin, o líder russo, insiste que a estabilidade persiste apesar das sanções, inflação e flutuações da taxa de câmbio. Embora alguns indicadores econômicos possam parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego historicamente baixo sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra, indicando que as capacidades de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente do petróleo, diminuíram drasticamente em 40% a 45%, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia russa, exacerbada pela invasão na Ucrânia, continua a crescer e a situação pode piorar. A Rússia, que antes era um símbolo de força e resiliência, agora se debate em meio a uma crise. A explosão de problemas econômicos e sociais que assola suas comunidades. As ruas estão enfrentando novos desafios com desigualdade crescente, pobreza e a qualidade de vida em declínio. A situação da Rússia não mostra sinais de melhora a curto prazo, e o futuro depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de forma eficaz. Se as autoridades não agirem, a crise corre o risco de se aprofundar, levando a mais sofrimento e instabilidade. Embora a Rússia possa parecer uma das maiores potências mundiais, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja tentando abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica, ela persiste. A crise migratória está causando tensão social e a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação da Rússia não é nada simples e o futuro é totalmente incerto. A Rússia está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia da Rússia tem salvação? Deixe seu comentário abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like, se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui, no Econotalks.